Elementos de CAD. Computer-aided drawing. Bom, essas são as operações de modelagem, mas uma das mais úteis que vocês vão usar mais é a modelagem por extrusão. O que seria modelagem por extrusão? É mais ou menos o que eu fiz aqui no prisma, no cilindro. O que é? Uma base com forma geométrica bem definida, e eu só elevo a altura desse objeto, e ele constrói um sólido com aquele formato daquela base, com aquela altura. Quando vocês forem desenhar paredes, por exemplo, vocês podem se utilizar da extrusão. Vocês vão desenhar na planta baixa uma região dentro das paredes e extrudar essa região. Tá? Recebe esse nome, extrusão, porque esse é um processo de conformação mecânica. Não sei se vocês já estudaram materiais. Quando você tem um perfilado de chapa de metal, esse perfilado ele pode ser obtido por dobra, no caso de uma chapa em L, por exemplo, ou por extrusão. O que seria por extrusão? É quando você prensa uma barra de metal em cima de uma matriz e essa matriz vai modelando essa barra de metal conforme o seu formato. Então você tem uma matriz em forma de L e espremer, como se fosse uma seringa, um material sobre essa matriz, ele vai extrudar aquele perfil. Então, o que seria essa extrusão? Seria isso. Vou fazer aqui uma polilinha qualquer, por exemplo. Eu quero fazer um sólido com esse formato. Então, eu venho aqui no Modeling, Extrude. Escolho a polilinha, tem que ser uma polilinha fechada, e dou a altura dela. Quero essa altura. Pronto. Olha como que ela ficou. Ficou com o formato da polilinha que eu criei. Então isso poderia ser oco. Vamos voltar na forma 2D. Eu posso fazer também o seguinte. Eu posso criar uma região aqui dentro. Eu posso desenhar um perfil aqui dentro. Na verdade é uma região. Ops. Tem que configurar essa região. Depois eu mostro como que faz com a região. Vamos fazer assim. Vamos extrudar os dois objetos. Vamos extrudar os dois objetos com a mesma altura. Vamos mudar lá o modo de visão para aquele estilo legal lá, raio-x, aqui. Os dois, um dentro do outro, só que eu queria isso oco. Então como que eu faço? Eu posso agora já fazer a subtração. Espera aí, não é aqui, é aqui, ó. Modificar operações 3D, está aqui. Você tem operações que você pode fazer, né, de mover, alinhar, fazer o array, espelhar, etc. E também tem aqui ó, as edições que eu posso fazer nesses sólidos já prontos. Isso é muito interessante. Uma das mais utilizadas é essa aqui, ó, subtração. Seria, eu quero subtrair esse objeto desse. Então eu clico primeiro no objeto que vai ficar, que é esse aqui. E dou Enter. Agora eu clico no objeto que eu quero que saia daqui. Está aqui.
Pronto, ó, ele criou um vazio ali no meio no formato daquele objeto que eu tinha criado. Tá? No caso dos desenhos arquitetônicos, é muito comum vocês precisarem estrudar paredes assim para formar uma casa em 3D, né? Aqui, nessa face, eu posso criar aberturas, desenhar uma janela, por exemplo, e subtrair essa janela e deixar o vazio da janela ali, tá? Mas essa já é uma edição. A edição das faces que não pertencem ao plano horizontal já fica um pouco tema para outra aula só de edição, tá? Por enquanto, são os princípios básicos, tá? Outro princípio seria outra operação básica seria a adição. Ó, quando eu criei essa esfera no topo desse cone, eles são objetos separados, tá vendo? Se eu quiser que isso se comporte como um único objeto, é a mesma coisa. Vem aqui em operações, Solid Editing. Seria união. Eu seleciono um objeto e depois o outro, com o Shift apertado, no caso. E dou Enter. Pronto. Agora, quando eu clico nele, ele seleciona tudo. É um único objeto. Tá? Esse seria um único objeto. E o que seria a intersecção? Que seria essa terceira forma de editar objetos aqui, intersecção. A intersecção, para eu poder explicar, eu tenho que colocar um sólido dentro do outro. Então eu vou mover um deles para cá, para vocês entenderem. Ó. Eu movi a rampa para dentro desse cubo aqui. Deixa eu mover ele mais um pouco para cá também. Eu quero criar um sólido aqui que não é a união do cubo com a rampa. Também não é a subtração do tubo com a rampa. Eu quero criar o que tem de comum entre os dois, que seria extrair tudo que está para fora e deixar só o que é coincidente de um sólido com o outro. Então eu venho aqui em Solids Editing, Intersect, seleciono os dois objetos e dou Enter. Pronto, ó. O que ele manteve? Só aquilo que era comum aos dois, que por acaso acabou sendo um bloco prismático. Vamos fazer diferente. Vamos mover isso aqui agora para um ponto aqui desse. Vamos olhar de lado aqui para ver se está no lugar certo. Não. Vamos ver se eu pus eles em intersecção mesmo. Eu posso mover ele só num eixo ou só em outro eixo. Sem o snap ligado. A intersecção desse sólido com esse é só aquele pedacinho que é comum aos dois. Então eu venho aqui em Intersection, Solids Editing, Intersect. Seleciono esse. Nesse, ó. O que sobrou? Olha que interessante, né? Às vezes eu quero fazer um formato toroidal, que é uma seção de um objeto toroidal. Só que do lado dele eu quero manter as paredes ortogonais. O que eu fiz? Coloquei um cubo. Intersectando uma toroide, né? Agora eu posso rotacionar isso aqui também.
para ficar horizontal aqui essa cobertura. Como se fosse uma cobertura, né, diferente. Uma cobertura toroidal. Ou seja, é dupla curvatura, mas não chega a ser uma esfera. Tá? Para rotacionar um objeto 3D, você tem que dizer para ele que objeto você quer rotacionar, em torno de que eixo você quer rotacionar e que direção e que ângulo, tá? Então vamos fazer aqui o Rotate 3D. Operations, 3D Rotate. Selecionei o objeto. Quando eu clico aqui, ó, no anel, ele já me dá o objeto que eu quero rotacionar em torno de que ângulo que eu vou rotacionar, tá vendo? Pronto. Um objeto de forma complexa feita rapidamente, com a combinação de outras formas. Tá? Pode ver que ele é dupla curvatura, né? Ele tem tanto uma curvatura para esse lado como para esse. Tá? Enfim, o básico de modelagem 3D é esse. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver então, na próxima gravação, como aplicar isso na casa que vocês vão fazer de exemplos.